Com muito prazer que estou aqui novamente, fazendo parte aqui da casa, né, trazendo algumas reflexões aqui. E é sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom conversar com vocês. Dessa vez, nós trouxemos a temática a respeito do Setembro Amarelo, né, sobre essa questão da prevenção ao suicídio. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto, mas antes a gente sabe que tem a leitura da página, depois a prece, e aí depois a gente volta para o tema, né? A página de hoje, que vai ser lida, é o capítulo 34 do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E o nome é Perante o Corpo. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito, trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E depois dessa passagem, então, nós vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por estarmos juntos mais uma vez, por estarmos podendo refletir sobre os ensinamentos de Jesus, por poder refletir sobre essa doutrina tão maravilhosa que nos foi passada, sobre essa doutrina que traz tanto alento na nossa vida, para que nós possamos seguir em frente mesmo diante de tantos obstáculos, de tantas dificuldades que nós encontramos. Que esse momento possa ser um momento de calma, de renovação de fé, de alegria de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, né, setembro agora, Setembro Amarelo, né, inicia a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é importante falarmos sobre isso, porque às vezes tem alguém ao nosso lado que está pensando em cometer esse ato e a gente não sabe. Então, quando a gente fala, quando a gente expõe para a pessoa, a gente leva fé, leva conforto e esperança para ela pode até desistir, né, de cometer esse ato, porque não é um ato fácil de ser cometido, é óbvio, né? Quando a pessoa chega a esse ponto é porque ela perdeu totalmente as esperanças na vida, a fé, a esperança nas pessoas, ela pode ter sido enganada muitas vezes e ela acha que não tem mais o que fazer. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E o Setembro Amarelo é um mês onde a gente pode divulgar ainda mais, né? E utilizar esses 30 dias do mês aí, mais ainda, para falar sobre isso.
O tema, então, é Setembro Amarelo, a ciência, o espiritismo, o suicídio, o materialismo, religiosidade e espiritualidade. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso tudo aqui para a gente conseguir entender um pouco sobre o que a doutrina espírita fala a respeito do suicídio, né? Através da doutrina espírita, nós compreendemos que o suicídio ele é tido como uma transgressão da lei divina, vindo a constituir sempre uma falta de resignação e submissão à vontade de Deus. E por que nessa transgressão? Porque nós recebemos o corpo, né, esse corpo e essa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada, rumo ao nosso progresso, para que nós possamos ajudar outras pessoas que também estão na caminhada. Então, a gente recebeu esse corpo com uma missão. E quando a gente decide que não quer seguir essa missão, a gente comete essa transgressão, porque foi um corpo dado a nós por Deus. Ele fez tudo direitinho para que nós pudéssemos vir aqui e fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. E a gente simplesmente abriu mão de fazer aquele trabalho, abreviando a vida material, né? Na esperança de que, acabando com a vida material, os problemas acabariam também. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, não é assim que acontece, né? E já no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, na pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, tem o homem esse direito, assim, já que o corpo é dele, ele tem o direito de falar, eu quero ou não quero continuar aqui nessa vida, eu quero ou não quero continuar aqui passando pelo que eu estou passando? E os espíritos, eles são muito claros ao responder que não, só a Deus assiste esse direito. Então, só Deus é quem pode retirar de nós a vida. E essa retirada da vida, da vida material, né? E essa retirada, ela vai vir no momento em que foi programado, da forma como foi programado, da forma como é necessária para a gente. Mesmo que seja nova, mesmo que seja recente, que seja uma pessoa jovem ou que seja uma pessoa muito velhinha. Mas a retirada da vida, né, da vida corpórea de nós, é só a Deus que assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. É como falam os espíritos aqui. Então, a gente retirar a nossa vida, que foi nos dada por Deus, com um objetivo, é a transgressão dessa lei de Deus. É a transgressão de tudo que a gente veio aqui para fazer, né? Por mais que na lei dos homens não seja um crime, porque na lei dos homens só é crime quando você tira a vida de alguém. Mas quando você tira a própria vida, não há crime. Ainda que você tente tirar a própria vida e não consiga, você não vai ser penalizado por aquilo. Mas em toda a visão de Deus, sim, você está transgredindo uma lei. Ele deu o corpo para você com um objetivo e você não levou até o fim, da forma programada. E aí eu trouxe aqui, a respeito dessa pergunta, uma passagem do Espírito Miramês, no Livro dos Espíritos comentado. O homem não tem o direito de dispor da sua vida física. Ele tenta destruí-la, no entanto, não consegue e ilude a si mesmo. O que ele quer dizer aqui? Eu vou dar uma paradinha. Ele tenta destruí-la, no entanto, não consegue. Porque a gente está pensando aqui na vida material. E a gente sabe que a vida, ela continua mesmo fora do corpo, né? Nós temos a vida espiritual. Então, quando ele fala que tenta destruí-la, mas não consegue, né? Que é uma ilusão que ele está tentando, que ele está tendo ali, de que ele acha que ele vai conseguir destruir a vida, na verdade, ele não consegue, porque ele vai acabar com a vida material dele. Mas ele é um ser espiritual que vai permanecer. Ele tenta destruí-la, no entanto não consegue e ilude a si mesmo, pensando por momentos de inquietação em entrar na paz que supõe encontrar. Porque, erroneamente, muitas pessoas pensam que, bom, se eu der cabo da minha vida agora, eu resolvo esse problema, ou esses problemas. E aí acabou, então
eu não vou ter que responder por determinados atos que eu cometi, eu não vou ter que responder, não vou ter responsabilidade de nada, e tá tudo ok. Eu acabo com o problema. Quando na verdade não é isso. Ele acha que vai entrar nessa paz, mas é bem ao contrário. Ninguém destrói o que o Criador planejou e fez. O melhor para todas as criaturas é procurar obedecer aos ditames da lei que nos rege a todos. Então, o que a gente tem que pensar, né, que traz aqui esse comentário do Espírito Miramês, é que a gente precisa entender que tentar dar cabo da vida como uma fórmula mágica para resolver os problemas não vai acontecer. Só vai agravar a situação. Se hoje nós temos aqui alguma missão ou algo a recuperar, a reparar aqui, nós só vamos piorar isso, porque nós não conseguimos reparar e ainda potencializamos aquele problema quando nós cometemos esse crime, essa transgressão à lei, que é acabar com a nossa vida material antes do tempo. E fugir, né? Porque a ideia, quando a pessoa pensa nisso, é fugir. É fugir de uma dor, fugir de uma doença, fugir de um problema. Fugir. Ela não quer dar de cara com aquilo. Ela não quer ficar frente a frente com aqueles atos que ela cometeu. Ela não aguenta ver aqueles atos que ela cometeu. É muito comum você ver pessoas que eventualmente perderam tudo, bens materiais, né? Perderam os bens materiais, a família vai entrar em decadência, em colapso, com falta de dinheiro para comer, vai perder casa, vai perder carro, vai perder tudo para um banco e tal. E aí a pessoa acha que a melhor forma dela não passar por aquele vexame é ela tirar a própria vida. E aí, na verdade, ela tira a própria vida e ela deixa aqui a família em desalento. Porque o problema aqui, material, vai permanecer. E ele vai ainda conseguir piorar o problema dele, porque além de responder por esses atos da irresponsabilidade, de tudo que aconteceu e que gerou aquele problema material para ele, ele ainda vai responder por ele ter deixado a família aqui desamparada por um ato egoísta dele, né? Então, é basicamente isso. E por que acontece o suicídio? Eu trouxe aqui 3 visões. A visão da ciência, a visão das religiões em geral e a visão do espiritismo, que é a visão que a gente efetivamente vai trabalhar, que é a visão que a gente vai se deter mais aqui, vai se prender mais aqui. Na visão da ciência, a pessoa que comete o suicídio, ela comete por distúrbios psicossociais, depressão, fatores ambientais, socioeconômicos, genéticos e familiares. Ou seja, aqui a pessoa está com uma depressão profunda, ou ela não se trata, ou o tratamento não está bem ajustado e ela não quer mais sofrer com aquilo e ela decide que ela vai dar cabo da vida. Fatores ambientais, às vezes ela está num lugar ali e ela não se sente feliz naquele lugar e ela decide dar cabo da vida. Socioeconômicos, e isso a gente encontra muito, eu acabei de citar aqui um exemplo, né, socioeconômico, que a pessoa perdeu tudo ou estava na iminência de perder e ao invés dela falar, não, eu vou dar uma virada, eu vou melhorar, eu vou reverter isso, ou eu vou deixar quebrar e depois a gente resolve ver como é que vai fazer, ela decide então por fim a vida. Genéticos e familiares, que a ciência vem estudando, né, essa forma, essa possibilidade. Dependência química, e aí a dependência química ela pode vir tanto porque a dependência química fez com que utilizasse mais entorpecente do que o corpo aguentava e por isso acabou cometendo suicídio de uma única vez, né, quando quando usa de uma única vez, assim, uma quantidade muito grande, overdose, e aí acaba se suicidando, ou quando mesmo ainda vai aos pouquinhos, né, a dependência química faz com que a pessoa vá lá de pouquinho em pouquinho, usando um pouquinho da droga, e isso é também uma forma de suicídio, porque ela está prejudicando o corpo dela. Desesperança e traumas emocionais, né, é muito comum ver pessoas, saber de pessoas que cometeram esse ato porque estavam
sem esperança no mundo, sem esperança na vida, sem esperança em nada. Ela não tinha fé ali para resguardar, e aí ela então se entregou. E traumas emocionais, né? Perdeu alguém que gostava muito, amava muito, e não soube lidar com essa perda, um trauma emocional. E aí as conclusões que a ciência chega, que são mistérios da mente humana, muitas vezes não se consegue chegar a uma conclusão. A conclusão é que às vezes não há conclusão. Então são mistérios da mente humana. E eles se perguntam o que leva o ser humano a desrespeitar o seu instinto de autopreservação. Porque nós temos esse instinto. Nós temos o instinto de preservação da nossa vida, do nosso corpo, né, da nossa espécie. Então, o que leva a pessoa a acabar, a deixar esse instinto de lado? A ciência se debruça sobre isso também. E também que a doença é da alma e não do corpo. Então, muitas vezes não se consegue perceber no corpo uma doença em si que faça com que a pessoa cometa o ato do suicídio. Então, entende-se que é uma doença da alma, é algo da alma, né? E nas religiões, vamos dizer, nas diversas outras religiões, né, fora do espiritismo, a gente chega então que todas as religiões combatem o suicídio, né? Não tem uma religião que fale, que pregue a favor do suicídio, enfim. Algumas negam ao suicida, inclusive, o direito de orações em favor dos mortos. Então, muitas vezes, numa missa, enfim, você não pode, aquele que está rezando a missa não pode fazer oração em favor daquela pessoa que se suicidou. É muito comum pedir oração pelas pessoas que já morreram, mas nesse caso, em algumas religiões, você não pode pedir, porque a religião prega que aquela pessoa ela não tem direito a uma oração. Então, a conclusão que se chega a respeito das religiões, das outras religiões, é que, irremediavelmente, o espírito que comete isso, a pessoa que comete esse ato, está perdido. E é inútil orar por eles. Porque se ele já tirou a vida, já acabou. Ele já está completamente perdido. Então vai orar por quê? Ele já não vai ser resgatado. Então não precisa orar. E são rebeldes que se insurgiram contra a vontade de Deus. Então se são rebeldes e já retiraram a vida, não tem porquê. Então orar por eles não vai fazer diferença. Segundo essas religiões, não vai fazer diferença. Então deixa que fique lá no inferno pro resto da vida. Enfim. E já na visão espírita, por que acontece esse suicídio, né? Porque é um irmão que se enganou gravemente. Aquele irmão, ele achou que, de repente, fosse útil praticar esse ato e ele cometeu o ato de suicídio, mas foi um erro. Então, ele errou gravemente. E ele precisa da nossa compreensão e carinho. É óbvio que a gente vai ficar triste, né, quando um irmão nosso comete suicídio, a gente fica muito triste, a família fica muito triste, todo mundo sofre muito. E a gente sabe que o espírito também sofre, né, quando ele comete esse ato contra a sua própria vida. Então ele precisa da nossa compreensão e do nosso carinho. A gente não pode simplesmente negar a esse espírito a compreensão, negar a esse espírito que ele ainda é amado, embora tenha cometido esse ato, negar a chance dele reparar aquele erro que ele cometeu contra ele mesmo. E que as dificuldades de hoje são resultado de nossa própria conduta. Então, se hoje nós estamos passando dificuldades, a gente tem que entender que é resultado de atos que nós cometemos, seja nessa vida, seja em vidas passadas. Então, se hoje está muito difícil, a gente não está a gente está tendo dificuldade para carregar aquela pedra que nos deram para carregar, é uma consequência de um ato que nós cometemos em algum momento. Então a gente só está reparando, não é uma injustiça, não é algo injusto para a gente. No momento certo nós vamos saber por que a gente está passando por aquilo. E aí as conclusões, também, né, tirada do livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, tirar a vida é ilusão, e aceitá-la como Deus a fez é a realidade que nos traz a paz ao coração e a tranquilidade à consciência. Então a gente tem que entender que não é
a forma de se resolver o problema, é uma ilusão. A gente pode tirar a vida aqui, mas a vida é material apenas. A vida espiritual permanece e vamos responder pelo ato que cometemos. Vamos sofrer até mais do que estávamos sofrendo aqui e já achávamos que era difícil. Então essa é a conclusão que a gente chega do porquê acontece o suicídio na visão espírita. E aí eu trouxe aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre o suicídio, uma página da Joana de Ângeles. Ao final, vocês vão ver aqui na animação, nos slides, qual é o livro. É o livro Após a Tempestade. Então eu vou ler alguns trechos e aí a gente vai refletindo sobre eles. Ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido. Vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana. Então, basicamente, né, o que ela diz aqui é que a pessoa que comete esse ato tão bruto, né, é uma pessoa que está num estágio ainda muito, muito básico, vamos dizer assim. E é um ato de rebeldia, só que é uma rebeldia que vem de um orgulho. Como eu falei no exemplo inicial, a pessoa que, por atos que cometeu aqui, enfim, estava perdendo tudo, estava vendo a família sendo despejada, saindo de casa, perdendo tudo. O orgulho dele não deixa ver, não quer ver que, na verdade, aquilo ali é um resultado de coisa que ele mesmo fez, ou que até a própria família inteira fez, né? É o orgulho dele. Então o orgulho passa essa venda nos olhos e ele não consegue enxergar. Por um minuto apenas, a revolta atira o ser no caminho do desvario, conseguindo um tentame de má sorte que se alonga por decênios de amarguras e infortúnios indescritíveis. Então, em apenas um minuto, um pequeno minuto onde ele comete aquele ato, né, baseado na revolta, na indignação por estar passando por determinada situação, aquele pequeno minuto é o que vai provocar nele muito tempo de má sorte, como ela fala aqui, né, que se alonga por decênios, amarguras, tristezas, perseguições no mundo espiritual, até que ele consiga entender aquilo ali, entender o mal que ele fez para ele e para outras pessoas e consiga então ter uma nova chance. E ela continua. Por uma interpretação precipitada, o amor próprio ferido, que é um orgulho, né, arroja o homem que se deseja livrar de um problema no poço sem fundo, de mais inditosas conjunturas, de que somente a peso de demorados remorsos e agonias consegue vencer. O que ela quer dizer aqui? Mais uma vez, né, o orgulho faz com que ele pense, bom, eu vou me livrar desse problema, eu vou dar cabo da minha vida e o problema se acabou. Acabou, não quero. Só que esse desejo de se livrar desse problema que vai atirá-lo a um poço sem fundo. Né? Como eu costumo brincar de vez em quando, às vezes a gente acha que está no fundo do poço, mas aquele fundo do poço na verdade é falso. Então você vai continuar caindo. Eu brinco falando isso com as pessoas, mas é mais ou menos isso. A pessoa ela acha que ela quer se livrar daquele problema. Então ela vai, bom, eu vou resolver isso. Eu estou no fundo do poço e eu vou resolver esse problema dando cabo na minha vida. Daí quando ele faz isso, ele descobre que na verdade o fundo era falso e que ele não conseguiu aquilo que ele queria e que ele só piorou, porque ele ainda vai sofrer com remorso, com agonia, com tristeza, com arrependimento, com tudo isso. Em nome da dignidade atirada por terra, se arroja a pessoa geniosa na covarde fuga pela estrada sem fim, da cavilosa ilusão, em que carpe inconsolável o choro do arrependimento tardio. Então, ele pensa, eu vou tirar a minha vida e vou resolver isso tudo. E aí ele se joga lá na resolução daquele problema através do suicídio. Só que isso foi uma fuga covarde dele. Ele não teve coragem de enfrentar o problema. E ele acha que fugindo, bem de forma covarde, ele vai resolver.
E aí o que acontece é que, na verdade, ele, quando percebe, ele se arrepende. Só que aí o arrependimento é tardio, já passou, ele já fez, ele já cometeu o ato. A única coisa que ele vai conseguir fazer é entender que ele cometeu aquela transgressão, é entender o erro dele e pensar que agora eu tenho que mudar. Então agora eu quero uma nova chance. Eu preciso voltar. E eu vou passar por toda sorte de problemas e não posso fugir da mesma forma. Não posso ter orgulho, né, a covardia e de cair novamente na tentação do suicídio, achando que eu vou me livrar de tudo. Evitando a enfermidade de alongada presença que conduzirá à morte, o impaciente antecipa o momento da libertação. Aqui é uma outra forma, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave, uma doença que muitas vezes é degenerativa e que vai minando a saúde da pessoa aos poucos. Então, aos poucos ela vai perdendo aquela saúde, aquela vitalidade, ela pode perder sentidos, ela pode perder visão, ela pode parar de andar, N coisas, ela pode ficar numa cama, pode não conseguir se comunicar como todo mundo se comunica, através da fala, talvez de outra forma só. E aí é uma enfermidade que muitas vezes ela se alonga, né? Porque são situações que vão levando ao extremo, assim, da pessoa até que acabe a vida daquela pessoa. E aí ela então pensa, bom, se isso vai acontecer, se em algum momento eu vou, minha vida vai se esvair, eu vou então adiantar. Eu adianto isso e eu paro de sofrer, porque de qualquer forma eu já vou morrer, então eu vou adiantar. E aí a Joana fala aqui, né? Que, evitando essa enfermidade alongada, o impaciente, né, aquela pessoa que não consegue entender que ele está ali com aquela doença, com aquele problema de saúde, porque tem um motivo para isso, e que ele precisa ir até o final, até o momento em que a espiritualidade fala, agora você vem para cá, né? O impaciente antecipa o momento de libertação e, através desse gesto, ele se escraviza por tempo infindável ao desespero e à dor que o afligiam, agravados pela soma dos novos infortúnios infligidos à existência que lhe não compete exterminar. Ou seja, ele acha que ele vai dar cabo da vida dele, porque o médico falou que ele tem 6 meses e que ele vai ter uma degeneração ali dos movimentos do corpo, enfim, e que em 6 meses vai acabar a vida. Então, para que eu vou esperar 6 meses sofrendo, passando pelas dificuldades? Eu vou dar cabo da vida agora. E aí, já que vai acabar mesmo, né? Então eu termino logo agora. Não. Porque se ele tinha que passar por aquela doença, havia um motivo, havia uma explicação, havia uma necessidade. E era essa necessidade que ele tinha que passar e que ele deu cabo antes. Então, a isso vai se somar tudo aquilo, o que ele precisava passar, mas a falta que ele cometeu agora vai fazer com que ele piore a situação, agrave a situação, porque vai somar esses fatores, né? Então vai somar o desespero, a dor que ele já sentia daquela doença aos fatores antigos que o fizeram ter aquela doença por uma necessidade de reparação. E dentro disso eu trago aqui, vocês vão ver aí a capinha, é o livro Memórias de um Suicida, porque ele conta a história do escritor português Camilo Castelo Branco, que, acometido por uma cegueira ao final da vida dele, ele não se conforma e retira a própria vida. Então, esse livro é um livro bem forte, bem pesado. Quem puder ler, é bem importante ler para entender um pouco mais sobre o que acontece, qual o mecanismo que acontece quando a pessoa tira a própria vida. E aí foi o que aconteceu com ele, esse exemplo de, já que eu tenho uma doença, eu não aceito aquela doença, eu não quero passar por aquilo, que no caso dele foi uma cegueira, que foi, né, foi tirando dele talvez a liberdade, os movimentos, enfim. Ele não se conformou com essa cegueira e ele retirou a própria vida. E ele acordou então dentro do túmulo, conseguindo perceber tudo à volta dele, mas ainda sem se dar conta de que conseguira se suicidar.
Ou seja, ele cometeu o ato de suicídio e ele não tinha conseguido inicialmente perceber que ele tinha cometido, porque ele já não estava mais no corpo, porém o espírito dele estava preso ali ainda e passando por tudo, passando por toda sorte dali do que acontecia, né? De perceber o corpo se desfazendo, enfim, eu imagino aqui o quanto deve ter sido desesperador isso. Em estado de perturbação, acaba atraído por um grupo de suicidas que passa pela região onde ele se encontra. Por quê? Porque essa era a energia dele, né? Ele estava em estado de perturbação e outros espíritos também em estado de perturbação, suicidas também, passam pela região e aí eles se encontram, óbvio, né? Se afinizam por conta dessas energias e eles se encaminham para um local que ficou conhecido como o Vale dos Suicidas. E ali, então, ele vê toda sorte de tristezas que ele pode ver, né? As mais terríveis situações. Até que ele é resgatado pelos servos de Maria e recomeça a sua caminhada. Só que até isso chegar, até essa fase de ser resgatado chegar, não é fácil, não é rápido, né? Não é cometer o suicídio hoje, amanhã, olha, eu estou arrependido. Não, porque passa por uma fase de perturbação terrível, de como ele encontrou espíritos assim como ele, então é muito complicado. É um sofrimento muito maior, porque aqui, enquanto ele encarnado, o sofrimento dele era a cegueira, que ele tinha que passar, né? Mas depois que ele cometeu o suicídio, o sofrimento dele passou a ser muitos outros. Foram agravados. Então ele só piorou a situação até conseguir ser resgatado. E aí, voltando para Joana, né? Temendo o sofrimento, o suicídio impõe-se maior soma de aflições, no pressuposto de que o ato de covardia cometido seria sancionado pelo apagar da consciência e pelo sono do nada. Então ele teme sofrer, mas ele sofre ainda mais. Ele teme sofrer em vida material e aí ele decide tirar a vida material, mas ele sofre muito mais. No fundo de todas as razões predisponentes para o autocídio, se encontra o orgulho, tentando, pela violência, solucionar questões que somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar com a indispensável eficiência. Então, o orgulho faz com que a pessoa pense que ela vai retirar a vida dela, que tudo vai ser resolvido. Que aquele, né, vai retirar a vida, tudo vai ser resolvido e ela não vai precisar lidar com aquilo mais, porque ela é orgulhosa e não quer lidar com a verdade de frente. Mas, na verdade, o que vai retirá-la daquela situação, como diz a Joana aqui, é a ação contínua no bem, é a sistemática confiança em Deus. É saber que, se estamos passando por dificuldades, há um motivo. A gente não sabe qual é, mas há um motivo. E a gente precisa ter confiança em Deus, precisa manter a fé. E a Joana, então, começa a explicar, né, um pouco mais sobre o que a gente precisa fazer, né? O homem está fadado à aventura e à plenitude espiritual. Então, a gente sabe que a gente não vem aqui simplesmente para sofrer. A gente está fadado à aventura, a gente está fadado à melhora. Mas a gente de vez em quando cai, a gente leva uns tropeções. E aí, nesses tropeços que a gente leva, a gente precisa reparar depois. Por isso que tem algumas dificuldades no nosso caminho. Não sendo autor da vida, porque nós não somos, a nossa vida não é nossa. A nossa vida vem de Deus. E não obstante se faça usufrutuário, nem sempre responsável, é-lhe vedada a permissão de aniquilá-la. Toda investida negativa se converte em sobrecarga que deve conduzir o infrator do código de equilíbrio que vige em todo lugar. Então, toda vez que ele investir contra a própria vida, essa investida vai se somar e vai sobrecarregar, vai se converter em uma sobrecarga negativa para aquela pessoa. Alguns que se dizem religiosos
mais desacisados costumam asseverar irrefletidos que preferem adiar o resgate. E aí é muito comum ouvir isso. Na próxima vida eu resolvo. A gente brinca, muitas vezes, falando, não, isso daí é uma coisa para a próxima vida, eu não vou resolver agora não. Eu brinco muito dizendo que eu não entendo nada de astronomia, mas isso é uma coisa que eu vou resolver na próxima vida. Nessa vida eu não vou aprender, entendeu? Então, assim, uma coisa é você fazer uma brincadeira dessa, outra coisa é você achar que eu vou deixar para a próxima vida, então eu vou tirar a minha vida, vou cessar essa vida agora e na próxima vida eu resolvo. É outra coisa, porque isso só vai piorar a situação. A si mesmos iludem os que debandam dos compromissos para com a vida, porque não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Como eu falei, a gente destrói o corpo, mas o espírito continua. A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Olha que bonito, né? A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Por mais difícil que seja, a gente tem que tentar olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Então a gente tem que ter essa esperança. A gente tem que entender que o amanhã pode ser melhor. Que o amanhã a gente tem que se resignar, a gente tem que ter fé que o amanhã vai trazer a cura, vai trazer a calma que a gente precisa para aguentar tudo que a gente passa nesse momento. Ama a vida e vive com amor, embora constrangido muitas vezes à incompreensão sobre um clima de martírio e sobre um solo de espinhos. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, Joana fala, ama a vida e viva com amor. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensar jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Às vezes a atitude simplista, porque é simplesmente, na parte científica, acabar com a vida material. Então, isso você pode de várias maneiras. Né? De várias maneiras simples, porque o nosso corpo ele é frágil. Você pode pensar que é uma atitude simplista, acabar. Mas é uma atitude complexa. Até porque, quando a pessoa chega a esse fato, ela já pensou naquilo muito tempo. Ela já está infeliz há muito tempo. Né? Então, por mais que a gente pense, né, que é uma atitude simples do ponto de vista científico, né, acabar com a vida, ela é mais complexa. E, como diz aqui a Joana, é a mais infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então, a gente pode fazer diversas coisas, mas o suicídio ele vai ser o pior que pode acontecer para o homem. Aqui vocês vão ver, nesse slide que vai aparecer, a capa do livro, Após a Tempestade, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, livro de Joana de Ângeles, e tem essa última passagem aqui. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação na cruz. Todavia, confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Então, quando a gente pensar que está difícil, está complicado, não está aguentando, pensa sempre em Jesus, no martírio dele, pensa em Maria e o quanto aquele momento ali foi difícil, mas que eles mantiveram a fé. Mantiveram a fé em Deus, mantiveram a fé de que tinha que acontecer aquilo e de que ia passar. Aqui ao final tem uma imagem da FEB, né, de valorização da vida, e uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trouxe. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E então eu encerro aqui esse momento com vocês
E se por acaso alguém estiver passando por uma situação muito difícil, estiver com dificuldade e por algum momento passou pela cabeça de cometer esse ato, que repense, que volte atrás, que converse, que procure uma terapia, que procure alguém que seja de confiança para que possa conversar, para que possa auxiliar, para que não piore a situação que está passando. Por mais difícil que seja essa situação, tenha fé em Deus. Acredite que o que está acontecendo é necessário para o seu melhoramento, para o seu progresso. Não é fácil, mas vai ser muito pior se cometer esse ato. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui e vamos então encerrar com a nossa prece, né? Fechando os nossos olhos e agradecemos e pedindo nesse momento por todos os irmãos que eventualmente estejam passando dificuldades e pensando em atos suicidas, para que eles possam repensar esses atos e não cometer essa transgressão, não cometer esse ato tão ruim para a sua vida material, que vai refletir por muito e muito tempo na sua vida espiritual. Que essas pessoas consigam voltar a acreditar e voltar a ter a fé em Deus de que tudo passa. Muito obrigada por tudo, que assim seja.